profeta Daniel, capítulo de número 3. Eu peço a você que nós leiamos os versículos de 1 a 30, apenas para efeito de contextualização. Textos narrativos têm essa demanda, né? Nós precisamos entender toda a história, e é por isso que eu gostaria de ler toda a história, todo o capítulo 3, para que nós tenhamos condições de, já com o contexto em mente, poder trabalhar em cima da narrativa. Daniel, capítulo de número 3, versículos de 1 a 30. Peço a você que esteja acompanhando a leitura da palavra do Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículos de 1 a 30. Nos diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisso, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdinego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdinego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente
e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Amém. Irmãos, o foco é o versículo de número 17. Ok? Gostaria que nós lêssemos o versículo 17. Vamos ler? Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Senhor Deus e Pai, uma vez mais estamos diante de Ti, suplicando agora pela pregação da Tua palavra. Que o Senhor nos dê graça para compreendermos e também para vivenciarmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer através dela. Tudo isso nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pregar sobre textos narrativos é sempre um grande desafio, porque toda vez que nós falamos sobre o que aconteceu em uma história, às vezes a gente se pergunta do porquê que a mesma coisa não aconteceu em outras histórias. Nós temos aqui um caso onde aqueles que estavam prestes a sofrer perseguição por causa do evangelho, por causa do testemunho, foram libertos. E seria um erro, eu acredito, nós tratarmos todas as histórias de testemunhos assim. Se nós estivéssemos usando essa história de Daniel e os seus amigos para justificar que Deus sempre vai nos livrar das garras dos nossos opositores, nós estaríamos cometendo uma grande injustiça com outros homens que morreram também por causa do testemunho, alguns deles anônimos, que nós não sabemos quem é, mas que nós encontramos as suas histórias ou referências a elas na Bíblia. Portanto, eu acredito que o tema dessa nossa exposição aqui não é o Deus que pode livrar-nos das nossas perseguições. Nós sabemos que nem sempre isso acontece. Jesus Cristo teve que passar pela cruz, Estevão teve que morrer em prol do testemunho do Evangelho também, e tantos homens perderam as suas vidas nas arenas de fogo e por tantas outras circunstâncias, e por causa disso nós não podemos concluir que Deus sempre vai nos livrar. Portanto, existem algumas coisas que saltam mais aos nossos olhos e devem tomar mais a nossa atenção do que o ato miraculoso de Deus. Então, o que eu gostaria de poder mostrar para você é que essa história dita um padrão para todos os perseguidos. Muito embora nem todos sejam libertos do fogo ou da morte, seja por qual seja o estilo da morte, se vai ser pela crucificação, por afogamento e tantas outras torturas que a gente encontra na história, o que eu quero mostrar para você é que essa história nos fala de um elemento comum a todos os perseguidos. Houve um momento em que Sadraque, Mesaque e Abdinego tiveram uma experiência, e essa experiência só pode, e isso eu acredito é tese do texto e é tese de todas as histórias que nos contam algo semelhante. Há experiências que nós só podemos passar por meio da perseguição. Então hoje eu gostaria de poder falar sobre esse tema. Como nós podemos contemplar o Senhor com os nossos olhos.
nós sabemos que nós estamos falando de algo que é muito mal compreendido. Existem músicas que nós cantamos ou coisas que nós pretensamente vivemos que fazem e têm o objetivo de nos convencer que nós enxergamos o Senhor. Nós aqui, irmãos, temos muito cuidado com isso, porque quando nós estamos dizendo que nós estamos enxergando o Senhor, nós temos que ter uma visão objetiva de como Ele é. Assim como hoje eu estou vendo você e eu posso te descrever a partir da minha visão, você também tem que saber descrever o que você vê quando você enxerga o Senhor. E é exatamente isso que impede com que nós tenhamos a disposição de acreditar em muitas dessas coisas, porque as visões são distintas. As pessoas que dizem que viam Deus, veem Deus de formas diferentes e que são conflitantes com a descrição bíblica. Eu aprendi, aqui eu quero contar um exemplo pessoal meu. Quando eu era criança, eu aprendi que ninguém podia ver a Deus. Aí na época central tinha uma videoteca e com vários vídeos de histórias bíblicas. Eu nem sei se isso ainda existe lá hoje, mas na época que eu era criança existia. Não faz tanto tempo assim, é que naquela época se usava mais videocassete, né? Depois veio DVD e etc. Mas naquele tempo nós tínhamos ali várias histórias e eu me lembro que eu peguei uma historinha bíblica em forma de animação, a história de Jó. E naquela história eles mostravam Satanás indo conversar com Deus para falar sobre Jó, tal como está na descrição bíblica. E naquele momento me chamou a atenção, porque naquele momento eu vi Deus. Na minha mente de criança, eu assisti o desenho e aí eu falei para minha mãe, extasiado, pausei ali o vídeo e disse: mãe, eu enxerguei a Deus. E ela falou: como que Deus é, meu filho? Aí eu disse: Deus é um homem que tem uma barba bem grandona assim, sentado num trono, e na frente do rosto dele temos nuvens. Aí ela falou assim: filho, Deus não é assim. E sabe o que? Isso é devastador para a vida de uma criança. É muito difícil você ver um negócio, dizerem para você que é aquilo, e aí quando você vai confirmar se é isso mesmo, você, mas não é isso. E a minha mente entrou em confusão naquele momento. Eu me lembro claramente, minha mãe estava fazendo almoço, era um domingo, pós-escola dominical, e eu disse: mãe, mas então estão mentindo para a gente. Estão falando que Deus é assim, mas Deus não é assim, mas então nós temos que proibir as crianças de ver esse vídeo na igreja, ora. E eu fiquei, assim, irmãos, eu fiquei muito bravo, realmente, porque eu sempre fui desses, sabe? Sempre fui. Continuo sendo. Mas o que eu acho interessante é justamente isso. A descrição que as pessoas têm de Deus quando elas supostamente o enxergam é muito conflitante com o texto bíblico. Mas existe um ponto aqui que... ou melhor, 3 pontos aqui na nossa mensagem que vão nos explicar como é uma visão de Deus, como é que nós fazemos para enxergar Deus. Em que momentos você vai com os seus olhos contemplar Deus? Isso aconteceu nas Escrituras? Aconteceu. Homens enxergaram Deus, homens viram a Cristo. E eu quero mostrar para você, com base nessa história, quais são os momentos em que isso acontece. E eu gostaria então, meus irmãos, como é costume nosso, de fazer um pequeno apanhado histórico aqui com você. Primeira coisa, o rei Nabucodonosor era rei da Babilônia, e a Babilônia era conhecida pelo seu politeísmo, ou seja, pela sua religião que tinha outros deuses além de um só. Eles não criam num ser divino apenas, mas eles acreditavam em vários deuses. E é exatamente por isso, irmãos, que tanto Daniel quanto seus amigos tiveram seus nomes trocados. Ter um nome trocado dentro da história do Antigo Testamento era um sinal de que alguma coisa ia acontecer com aquela pessoa. É por isso que Abrão teve o seu nome mudado para Abraão. No português isso não diz nada, mas no hebraico o ão que foi acrescentado a Abraão significa povo. E aí não é exatamente ão o fonema, mas é am. Isso significa que, como Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de um povo, então ele acrescentou literalmente a palavra povo ao nome de Abraão e fez com que ele se chamasse então Abraão, Avraham, pai de um povo. O mesmo aconteceu com Daniel e com seus amigos. Eles tinham nomes hebraicos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e eles tiveram seus nomes mudados para Beltesazar, no caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Isso tem uma causa, meus irmãos.
a forma babilônica de conquistar um povo era uma forma diferente do que simplesmente botar o exército lá e não deixar que as revoltas se proliferassem. A Babilônia tinha como característica dominação cultural. Então o que eles faziam? Dentre os povos que eles escravizavam, eles pegavam jovens que eram capazes de absorver e aprender novos costumes e novas culturas, levavam esses jovens literalmente para o palácio do rei e ali eles ensinavam a esses jovens tudo aquilo que era pertinente à cultura dos babilônicos, e aí esses jovens voltavam para suas terras de origem e podiam ali ensinar o povo que eles faziam parte a pensar como os babilônicos pensavam. Os babilônicos então faziam com esses jovens lavagem cerebral. Eles faziam com que esses jovens esquecessem as suas identidades próprias, que veio com eles de nascença, e eles aprendiam a pensar como babilônicos. Meus irmãos, isso é brilhante. E sabe por que isso é brilhante? Porque qual é a idade, dizem os estudiosos, os especialistas, mais propícia para que uma pessoa aprenda, por exemplo, a falar um outro idioma ou a tocar um instrumento? É quando é criança. É quando é novo. Quando você tenta aprender uma coisa já com uma certa idade, aqui eu não vou estabelecer com mais de 20, com mais de 30, a questão não é essa. Mas a questão é que chega um ponto da sua vida em que a sua mente já não está tão disposta mais a aprender como estava quando você era criança. Então hoje, se você aí tentar aprender a falar um idioma que você tem interesse, como inglês, francês, alemão, você vai ter a primeira aula e você vai pensar, isso aqui não é para mim. Porque não existe disposição no nosso coração, não existe uma mente preparada e focada para aprender essas coisas. Então a gente diz, eu não quero isso. A gente compra algum objeto e se a gente não conseguir mexer no objeto, a gente acha que foi dinheiro jogado no lixo. A gente compra um celular, a gente compra qualquer tipo de acessório para casa e se eles não forem fáceis de serem manipulados, a gente tem essa dificuldade. É por isso que os babilônicos pegavam pessoas novas. Porque eles, então, com a sua mente em formação, teriam a capacidade de não se formarem a partir da cultura própria deles, mas da cultura nova. E foi exatamente isso que chamou a atenção do rei em relação a Daniel e os seus amigos. Se você voltar lá para o capítulo 1, você vai perceber que o rei queria jovens com as seguintes características. Daniel 1:4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência. E olha aqui a situação. Instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Caldeu é um sinônimo bíblico para babilônico, é a mesma coisa, tá? É isso que os babilônicos faziam. Então, irmãos, foi isso que chamou a atenção do rei em relação a Daniel e aos seus amigos. Qual foi a primeira coisa, então, que o rei fez como o início do processo de transformação cultural de Daniel e seus amigos? Eles iam ter nomes trocados. Por quê? Porque os nomes hebreus, meus irmãos, todos têm significado. Quer ver só? Daniel, por exemplo, o significado do nome Daniel é Deus é meu juiz. O nome Beltesazar, que Daniel recebeu, significa Bel, que é uma das divindades deles, protege o rei. Então, veja como essas questões são diferentes. O nome Daniel, Deus é meu juiz, aponta para uma realidade na qual Daniel confiaria em Deus, ainda que ele tivesse algum tipo de oposição. Esse era o significado do nome dele. Aí, o rei Nabucodonosor muda o nome dele dizendo assim, agora você serve a um outro Deus, você não serve mais a Yahvé, você não serve mais o El Shaddai, você não serve mais ao Elohim, você serve a Bel. Bel vai proteger você. Por isso que ele teve o seu nome para Beltesazar. Claro, irmãos, isso faz sentido na língua hebraica, tá? No português a gente tem que dar essas traduzidas, porque senão perde o sentido. Mas os leitores originais, quando eles pegavam isso aqui, eles sacavam na hora. Quer ver, por exemplo, Ananias significa Jeová é gracioso. E Sadraque, que foi o nome que ele recebeu, significa servo de Acu. Acu, A-K-U, era o deus da lua. Os babilônicos eram aqueles que faziam das coisas criadas os seus próprios deuses. Eles adoravam a lua, adoravam o sol, adoravam os animais. E a águia era um animal muito importante para os babilônicos, porque a águia era um animal de porte, era um animal forte. Então, eles tinham lá o deus águia deles também. Misael significa quem é como Deus. Misael recebeu o nome de Mesaque, quem é como Acu.
Percebeu a lavagem cerebral envolvida? Azarias significa Yahvé ajudou. E aqui, irmãos, de novo, se você ler o nome Azarias no português, parece que você está falando de alguém azarado, né? Azarias no hebraico significa Deus ajudou. Azarias recebeu o nome de Abdinego, ou seja, servo de Nego ou de Nebo, dependendo do lugar que você procura, esse é o nome dos deuses a quem eles serviam. Isso, meus irmãos, fazia parte do processo. Eles tinham as suas identidades originais rasgadas, diminuídas, apagadas, e eles aprendiam a pensar como babilônicos. Aí eu pergunto para você, não é exatamente isso que você percebe hoje em dia? Não é exatamente isso que a cultura da nossa época tenta fazer? Nós somos produto daquilo que nos ensinaram e daquilo que nós vivenciamos. Os nossos valores são construídos a partir de coisas que nos ensinam. Quando você muda a base, você automaticamente muda o sentido que aquela pessoa vai caminhar intelectualmente. Todos aqui ficaram sabendo, por exemplo, de algumas exposições de arte que aconteceram, nas quais eram representadas cenas de crianças tendo relações sexuais entre si, ainda mais com animais. Era a famosa exposição do Queer Museu, lá de Porto Alegre. Essa era uma exposição para crianças. Crianças. E qual é o objetivo? Ora, quando a criança for perguntar para os seus pais, papai, por que eu acabei de ver um negócio lá, onde tem um menino tendo relações com outro menino? Isso pode? Aí o pai vai dizer, não. Aí o filho vai dizer, mas por que não? Aí começa a imposição cultural. Ninguém questionava isso, falamos isso de manhã, ninguém questionava isso há 20 anos atrás. Hoje estão questionando, porque está sendo dito. Meus irmãos, o que a Babilônia faz é o que todo mundo faz. Toda a cultura anti-Deus faz. Todas as culturas que não têm base na palavra de Deus fazem. Não é sem razão que quando João vai descrever lá no Apocalipse o reino inimigo ao reino de Deus, ele vai chamar esse reino de Babilônia. Não é sem razão. Enfim, quando você percebe, meus irmãos, essa situação descrita como ela está, você então chega no ponto culminante aqui da nossa história. Daniel e seus amigos, muito embora eles tivessem um esforço em ter as suas identidades trocadas por parte dos babilônicos, o texto nos fala, já no capítulo 1, eles resolveram firmemente que eles não se contaminariam com as culturas dos caldeus. Eles resolveram isso. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. E é exatamente esse, meus irmãos, o primeiro ponto da nossa exposição. Se você quer aprender a enxergar a Deus, o que você precisa é de um posicionamento firme. E foi exatamente isso que os amigos de Daniel fizeram. Nós aprendemos, meus irmãos, no capítulo 3, que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e o tamanho dessa imagem nos é dado na medida própria daquela época. 60 côvados de alto e 6 de largo. Se você fizer a conversão de côvados para metros, eu preciso lembrar você, côvado é essa distância aqui, do cotovelo à ponta do dedo médio. Aproximadamente 40 a 44 centímetros. Então, fazendo a conta com 40 centímetros, essa estátua que Nabucodonosor fez tinha 24 metros de altura e 2,4 metros de largura. Era uma coisa grande. Agora, essa estátua, meus irmãos, foi criada sem motivo. O texto não explica por que Nabucodonosor fez isso. Inclusive, a estátua também não é descrita. A gente não sabe o que foi que Nabucodonosor fez e esculpiu em ouro. Geralmente, quando eu penso em estátuas assim, eu penso naquelas estátuas do Oscar, né? Que é aquela pessoa que está com essa posição assim. A gente não sabe exatamente o que foi que Nabucodonosor construiu, mas o que nós sabemos é que era uma imagem de 24 metros de altura e 2,4 metros, ou seja, 2 metros e 40 centímetros de largura. E ele a levantou num campo de Dura. E o que é mais interessante, meus irmãos, se vocês forem procurar onde fica o campo de Dura, na província da Babilônia, vocês não vão achar. Não tem essa localização, não existe. Ah, mas então essa história é falsa? Não. Mas fontes históricas, meus irmãos, apontam para o fato de que Campo de Dura foi uma localização muito especial na Bíblia, porque foi exatamente nessa localização que Ezequiel teve a visão do Vale dos Ossos Secos. Então perceba que Ezequiel e Daniel
porque eles estão falando de períodos próximos da história de Israel, do exílio. Ezequiel está profetizando antes e Daniel está profetizando durante. Nós temos aqui algo que chamaria os leitores originais a uma surpresa. No mesmo lugar onde Ezequiel enxergou ossos que de repente se tornaram pessoas por um milagre de Deus, Daniel está profetizando e está narrando uma história de testemunho. Como é que você une essas duas coisas? Como é que Deus vai provar que Ele está avivando mentes e corações, meus irmãos? Como é que Deus vai suscitar avivamento? Como é que Deus vai levantar pessoas? Deus vai levantar pessoas que têm posicionamento firme. Nós não vamos ver o vale dos ossos secos se tornando num vale de vida, se tornando em pessoa de carne e osso, sem que essas pessoas se posicionem. Foi exatamente isso que você pode encontrar aqui. E a ordem era a seguinte: quando você ouvir a música dos instrumentos, Nabucodonosor promulgou essa ordem: aonde você estiver, se dobre diante da estátua. Eu já vi algumas pessoas dizendo que a estátua ficava num lugar alto e que em toda parte da Babilônia se poderia ver essa estátua. Irmãos, não. 24 metros de altura não é suficiente para que a cidade inteira enxergue a escultura. Então o que nós estamos vendo aqui não é claro o que Nabucodonosor queria. Se era um projeto de megalomania dele, se ele queria testar a lealdade dos seus súditos, a gente não sabe o que Nabucodonosor buscava com essa estátua. Mas o que ele queria era que toda vez que a música fosse ouvida, que houvesse adoração à estátua. E, irmãos, aqui o texto inclusive é muito, entre aspas, prolixo, porque ele cita todos os instrumentos: trombeta, pífaro, harpa, cítara, saltério, gaita de foles e toda sorte de música. Esses instrumentos aqui são inéditos. A Bíblia não cita nenhum desses instrumentos, com exceção da harpa e da cítara, antes dessa parte aqui. Isso significa que, muito provavelmente, instrumentos novos foram criados a fim de fazer música. E aí eu quero... se você tem um apego à música, eu queria que você pensasse: que tipo de música levaria você a se prostrar? Será que eram aqueles acordes limpos, aquelas marchas onde você parece que enxerga, né, um rei entrando? Ou será que era uma melodia macabra, assim, uma melodia parecida com aquela marcha que tocam nos filmes quando uma situação tensa está prestes a acontecer? É difícil nós sabermos que música era essa. E é difícil também nós sabermos se todo o reino escutaria essas músicas. Mas o que Nabucodonosor queria era isso. Ele queria que as pessoas adorassem. E aí, a história nos conta que alguns judeus não se dobraram. Quem eram esses judeus? Os amigos de Daniel. Eles não se dobraram. E aqui eu quero chamar a atenção sua para o seguinte: eles foram dedurados. O rei Nabucodonosor, lá no palácio dele, não tinha como saber quem é que adorava e quem é que não adorava. E o texto também não diz que todos se adoravam. O que o texto diz é que os judeus que não se prostraram foram descobertos. E o seu posicionamento firme, meus irmãos, como cristão, vai ser uma exigência que Deus vai dar para você, porque você, que é um filho de Deus, vive em constante vigilância. As pessoas estão olhando para você o tempo todo. Você está sendo vigiado. Você está sendo filmado. Você vai ser descoberto no meio de todas as pessoas, no meio de tanta gente, porque você é um filho de Deus. A sua conduta vai ser alvo de todo tipo de visão. A visão crente e a visão descrente. Você vai ter que se posicionar por causa disso. Quando as pessoas agem naturalmente no nosso mundo, se elas não creem em Deus, a explicação é essa. Por que você faz? Normal. Agora, quando um cristão faz alguma coisa que é culturalmente determinada, aí nós temos um problema. Todo mundo vai perguntar: por que você faz isso? Ou, por que você não faz isso? Esse é o ponto que o texto está tentando mostrar para a gente. E, meus irmãos, a audácia desses homens era tanta que quando eles foram dedurados, Nabucodonosor os chamou diante da presença dele. E aí eu quero que você perceba o tamanho do orgulho de Nabucodonosor. Eram 3 cidadãozinhos lá que eram escravos. Eles não eram nem nascidos lá. Por que Nabucodonosor ficou tão bravo? Inclusive o texto diz que Nabucodonosor, no versículo 13, ficou irado e furioso.
Então, além dele ter ficado abalado internamente, ele agia como uma pessoa brava. Uma pessoa brava rilha os dentes, uma pessoa brava fecha os punhos, fecha a cara. Nabucodonosor teve tudo isso, porque ele não teve a resposta que ele esperava daqueles 3 judeus. E ele o chamou. E ele disse: eu vou dar mais uma chance para vocês. A música vai tocar aqui e vocês vão se prostrar. O que os amigos de Daniel responderam? Versículo 16. Nabucodonosor, a gente não precisa responder isso para você. Se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, Ele livra. Mas se Ele não quiser, nem assim a gente se prostra. Meus irmãos, aqui nós entendemos que eles não esperavam que eles fossem libertos. O texto não condiciona a ação de Deus à fé deles. O texto não deixa de maneira nenhuma claro que Deus os livrou porque eles falaram para Nabucodonosor: nosso Deus vai livrar e você vai ver. Não. O texto disse assim, que eles chegaram diante do rei e afirmaram o seguinte: se o nosso Deus não nos livrar, ou se o nosso Deus vai nos livrar, não importa, mas a gente não vai se dobrar. Isso é posicionamento firme, meus irmãos. É por isso que eu disse que é perigoso nós dizermos que Deus sempre vai livrar e por isso você tem razões para sustentar o seu testemunho. Nem sempre Deus livra você das consequências da perseguição. Nem sempre Deus livra você das mentes malignas que buscam apagar o seu testemunho. Nem sempre Deus livra você dos olhares das pessoas que estão querendo enquadrar você em alguma coisa lá no seu ambiente de trabalho ou mesmo dentro da casa de Deus. Mas uma coisa é certa, o seu posicionamento vem da fé que você tem no Deus que exige adoração exclusiva. Eu não vou me prostrar. Não importa se Deus vai me livrar ou não vai me livrar, mas eu não vou me render. Meus irmãos, nós jamais enxergaremos ao Senhor se nós formos pessoas que sentem medo da cultura. O que eu acho interessante aqui é que Nabucodonosor deu chance para o pecado acontecer. Mas ainda assim, Nabucodonosor não teve o sucesso que ele esperava. Nós não somos obrigados a pecar, meus irmãos. É por isso que o posicionamento nosso tem que ser firme. As situações vão estar todas montadas ali para a gente. É só você ceder. Mas Daniel e os seus amigos, no caso aqui, só os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, não se renderam. Podiam, mas não se renderam. Então, o que está em jogo aqui é o caráter pessoal. Você crê que Deus é digno do seu testemunho, ainda que Ele não livre você da perseguição e da morte e das consequências da perseguição? E, irmãos, no nosso tempo, eu não preciso falar em morte. No nosso tempo existem algumas coisas que, na opinião popular, são piores do que morte. Vou dar um exemplo para você. Você já postou algum versículo bíblico ou alguma coisa bonita, ou alguma coisa que edifica as pessoas no seu Facebook e 10 pessoas curtiram? 10 pessoas curtirem uma postagem de Facebook hoje é a definição da frustração. 10 pessoas é pouco. 10 pessoas é ninguém. 20 pessoas, menor ainda. Mas é exatamente esse tipo de coisa que nós percebemos. Você está disposto a pagar esse preço? A ser conhecido, talvez, nas redes sociais como uma pessoa totalmente impopular, fanática, chata, porque além de postar versículo bíblico, ainda briga em algumas comunidades defendendo as coisas de Deus e etc. e tal. Meus irmãos, esse é um preço particular do tempo de hoje. Talvez hoje falar em morte seja uma coisa muito extrema, porque nós não temos perseguição, pelo menos aqui no Brasil, das pessoas estando ali invadindo a nossa porta e procurando a nossa vida. Ah, nega Jesus, então agora nós vamos matar você. Não existe isso aqui. Mas o que existe é algo que nos afeta culturalmente tanto quanto. E esse é um ponto interessante. A aceitação popular. A pressão popular. Quando você não cede à pressão popular, você fica uma pessoa excluída. Você fica uma pessoa escanteada. Ninguém mais liga para você. Se você está num lugar, todo mundo está insistindo, está batendo palma, faz, e você não está nem ligando para isso. Muito pelo contrário, você está lá totalmente alheio a todo tipo de pressão. Você vira uma pessoa que não existe
Literalmente na nossa cultura. As pessoas convidam as 20 pessoas ao seu redor para alguma coisa, mas você não. É como se você não estivesse lá. Você, em nome da fé, precisa estar disposto a pagar esse preço. Daniel e seus amigos enfrentaram o rei. Eu não sei se Deus vai nos livrar disso, mas a gente não vai se dobrar. Meus irmãos, posicionamento firme é quando você não espera que Deus honre você nessa terra, quando você paga e quando você vai adiante. E veja, quantas coisas nós fazemos por causa de pressão popular. Quantas coisas nós somos levados a fazer porque as pessoas estão dizendo. Começa com coisas simples, do tipo assim, na época que a Copa do Mundo estava acontecendo, né? Eu vi uma propaganda que eu achei muito criativa. E eu acho que ela pegou algumas pessoas. Ela disse, a propaganda era de uma loja que vendia televisão. Aí a propaganda era assim: você vai assistir a Copa na mesma TV do 7-1? E você sabe que o lado supersticioso do brasileiro é um negócio extremamente interessante. Irmãos, quero confessar uma coisa para vocês. Eu assisti a Copa na mesma TV do 7-1. Foi por minha causa que o Brasil foi desclassificado? Mas a gente tem isso, né? Você ainda está com o celular do ano passado. Olha, eu te dou vou te dar um incentivo. Se no seu celular o aplicativo da igreja não funcionou, pode trocar. Mas se você não tem outro motivo para trocar, então não troque. Fique com esse mesmo. Brincadeira, tá? Mas essas são as coisas que a gente está acostumado a ouvir. Essas são as coisas que a gente está acostumado a pensar. Mas você ainda está nessa vida? Por que você não troca de vida? E aí, quando você começa a perceber, é verdade mesmo, por que eu não resolvo? Eu sou um cristão, eu vou na igreja, mas tem certas coisas também que não é assim, né? A gente tem que se abrir, a gente tem que... Daniel e seus amigos não pensavam assim, meus irmãos. Daniel e seus amigos disseram: a gente não vai se dobrar. Então eu e você não somos obrigados a pecar. Eu e você não somos obrigados a ceder. Nosso posicionamento é firme. E eu digo a você, as nossas irmãs, na última departamental delas, que elas tiveram, lá na casa da Silvaninha, foi feita uma gincana sobre Esther. E eu tive o privilégio de falar nessa departamental. E eu me lembro perfeitamente do exemplo de Esther, em Esther capítulo 4. Você se lembra? O plano para matar os foi descoberto. Mordecai contou para Esther. E Esther se defendeu num primeiro momento. Esther disse assim: mas ninguém pode falar com o rei. Nem eu que sou a rainha. Se eu for me apresentar diante do rei e o rei não deu autorização, eu vou morrer. Esther teve medo. Porque dar o testemunho, dar a cara, enfrentar a sociedade é um negócio que a gente não faz assim: vamos lá, pode jogar todas as pedras. Não é assim. Nós temos medo. E Esther teve medo. Agora, Mordecai diz para ela o seguinte: as irmãs se lembram, eu acredito. Não se esqueça que se esse decreto for levado a termo, você vai sofrer também, porque você é uma judia, então você também vai morrer. E aí o que Esther fez? 3 dias e 3 noites de oração e jejum. E aquilo deu tão certo, que no final do 3º dia, ela chegou para Mordecai e para seus companheiros e disse assim: eu vou falar com o rei. Se perecer, pereci. Mas eu vou falar com o rei. Na vida da gente é assim também, meus irmãos. É jejum, é oração, é coragem, é respirar fundo, é pensar, mas é encarar. Isso é ter posicionamento. Eu não estou falando que resistir à cultura é uma coisa fácil. Não é. E eu não quero passar essa impressão para você, que é só ir lá e resistir. Não é. Mas o que nós temos que ter é esse posicionamento que eles tiveram. E que todos os outros grandes homens e mulheres da Bíblia tiveram. Não sei se Deus vai me livrar. Não sei. Mas eu não vou me dobrar. E eu quero fazer esse apelo para você. As suas famílias estão expostas a todo tipo de coisa que vem da cultura. Você está exposto a todo tipo de coisa que vem da cultura. Você não é obrigado a se dobrar. E você não pode se dobrar. Se você quer enxergar o Senhor com seus olhos, você precisa de um posicionamento firme. Segundo ponto, meus irmãos, e aqui para mim é a parte mais bonita da história.
Porque dos versículos de 19 a 27, nós temos um momento em que eles são jogados na fornalha. E eu acho que aqui a história começa a ficar trágica. Por quê? Porque Nabucodonosor, segundo o versículo 19, se encheu de fúria e ele teve transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. A cena não era uma cena agradável. Se você já viu uma pessoa com extrema raiva, você sabe que não é uma visão que você se esquece, porque é uma feição que enrijece os músculos da face de um jeito que parece que nós estamos diante de um animal raivoso e não de um ser humano. Foi assim que Nabucodonosor se sentiu. E o texto diz que ele ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. E aqui um dado importante, irmãos. Nós não podemos pensar na fornalha como uma churrasqueira onde as pessoas entram de frente para o fogo. O texto, inclusive, vai nos dizer, no versículo 22, que eles foram lançados de cima para dentro. Então, muito embora as chamas pudessem ser visíveis na parte de baixo, entrar na fornalha era pela parte de cima. Provavelmente essa fornalha era uma estrutura bem grande, na qual se poderia escalar e era alimentada por cima. E é exatamente isso que aconteceu. A lenha e todo tipo de coisa não foi jogada ali de baixo. Provavelmente aquela fornalha era protegida por alguma espécie de tela que impedia que o calor do fogo se propagasse. E foi exatamente isso que aconteceu com esses homens. Por quê? Porque quando a fornalha foi acesa, o texto disse, meus irmãos, no versículo de número 20 e 21, e 22 também, que as pessoas que aqueceram a fornalha morreram por causa do calor do fogo. E como é que você morre queimado? Aí você vai ter que concluir que provavelmente essa morte foi por carbonização, que é quando o corpo fica exposto ao calor e aí ele vai torrando. É isso que aconteceu com os homens que empurraram os amigos de Daniel para dentro da fornalha. Mas aí acontece o fato curioso. Se eles tivessem morrido, meus irmãos, assim como os homens que os empurraram, o testemunho deles estaria para sempre marcado, porque eles resistiram. Mas o que aconteceu não foi isso. E na minha visão, o que aconteceu aqui é exatamente o bônus que o cristão tem em meio à perseguição. Por que Deus fez isso aqui? A questão mais importante aqui, meus irmãos, não é o livramento, mas a questão mais importante aqui é que o rei Nabucodonosor, depois que ele empurrou, e o texto, a impressão é que a dinâmica do texto mostra que foi uma coisa meio instantânea. Mas assim que esses homens foram empurrados para dentro da fornalha, o texto diz que Nabucodonosor olha e pensa assim, espera, a gente não jogou 3 homens lá? Eu estou vendo um 4. E ele se parece com um filho dos deuses. Meus irmãos, aqui o que eu quero dizer para você não era que Jesus estava lá. Não era Jesus. Quando Nabucodonosor diz que ele se parece a um filho dos deuses, no versículo 25, Nabucodonosor estava querendo dizer alguma coisa do tipo assim, é um ser divino que está lá. É um ser celestial, é um ser glorioso, que tem alguma coisa diferente, sobrenatural. E o próprio Nabucodonosor confirma isso no versículo 28, quando ele fala assim, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Então é bem provável, meus irmãos, que aquele 4º homem não era o filho de Deus encarnado, era um anjo de Deus que estava ali. Mas o fato de não ser o filho de Deus não invalida a tese que eu estou tentando defender. O que eu estou tentando defender é que eles só enxergaram o anjo por causa da circunstância da perseguição que eles estavam envolvidos. O que ele fez aqui, meus irmãos, com Sadraque, Mesaque e Abednego, foi honrá-los com a sua obediência. E eu acredito que essa é a melhor visão que você pode ter. Porque enxergar o Senhor não é uma prerrogativa de todo mundo. Mas a palavra de Deus diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se Deus deu uma visão dessas para Sadraque, Mesaque e Abednego, isso era uma confirmação de que Deus estava atestando a pureza do coração deles. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que a visão que eles receberam e o privilégio de ter um anjo ali, ao alcance deles, perto deles, conversando com eles, era uma forma de Deus atestar a fidelidade que eles tiveram. E o que eu quero dizer para você é que Deus sabe honrar a obediência. E sabe como é que Deus honra a sua obediência e a minha obediência?
Mesmo em meio a uma fornalha, a uma cova dos leões, que é o próximo episódio, ou a qualquer outra circunstância de perseguição na qual você se encontra, você tem certeza que você está no caminho certo, porque é no meio do fogo da perseguição que você vai enxergar o Senhor. O Deus que se revela é um Deus que só se revela mediante algumas condições. E, irmãos, nós só enxergamos Deus como Ele é. Nós só enxergamos a Cristo quando nós passamos pelo mesmo que Ele passou. E eu quero lembrar você que essa também foi a história de Estevão. Meus irmãos, Estevão pregou no Sinédrio. Estevão acusou o Sinédrio de ter matado a Jesus. O texto diz que eles rilhavam os dentes contra Estevão. E sabe o que Estevão faz? Estevão olha para o alto e ele diz assim: eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem de pé, à destra de Deus. E no momento em que Estevão falou isso, ele foi conduzido para fora de Jerusalém para ser apedrejado. E a morte por apedrejamento é uma morte lenta, é uma morte dolorosa, porque nem sempre as pedras atingem de pronto os lugares vitais, mas elas vão todas essas outras partes do nosso corpo. Isso está contando lá em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Mas o ponto, meus irmãos, é que Estevão não sentiu as pedradas. Porque naquele momento o texto diz que ele clamava ao Senhor, dizendo: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Senhor, recebe o meu espírito. Então o que eu quero dizer, meus irmãos, é que o que Daniel e os seus amigos passaram, o que Estevão passou, e o que todos os outros mártires da história cristã passaram, é que a perseguição para eles foi uma forma de Deus honrá-los com uma visão dele mesmo. Eu acredito que você pode enxergar o Senhor. Eu acredito que você pode ter essa experiência. Mas eu não acredito que essa experiência vai acontecer no conforto. Eu não acredito que essa experiência vai acontecer na paz. Eu acredito que essa experiência vai acontecer no meio da tempestade, no meio da fornalha, no meio do apedrejamento, no meio da difamação, no meio da calúnia, no meio daquele momento onde você se pergunta: se eu estou fazendo tudo certo, por que essas coisas estão acontecendo comigo? É nesse momento que você vai enxergar o seu Salvador. Meus irmãos, nós não estamos falando aqui de uma metáfora. Nós estamos falando aqui de uma revelação de Deus. Eu vi. Nabucodonosor viu. Estevão disse: eu estou vendo. E você também vai poder dizer: eu estou vendo. Só no meio do fogo da provação. Só. É por isso, meus irmãos, que Deus levanta esse tipo de circunstâncias no meio do seu povo. Deus nos honra com a sua visão. É uma maneira de Ele provar, de Ele atestar perante todo mundo que ali estão andando filhos dEle. Nesse caso aqui, eu acredito que é bastante claro que Sadraque, Mesaque e Abednego enxergaram esse quarto homem. Mas o que é mais curioso aqui é que Nabucodonosor também enxergou. E sabe o que isso significa? Os nossos opositores sabem com quem eles estão lidando. Os nossos opositores nos perseguem porque eles enxergam o Deus que eles odeiam em nós, na nossa companhia, andando do nosso lado. E é a perseguição que vai te ensinar isso. E é a perseguição que vai te mostrar isso. Por isso é que eu posso dizer: glória a Deus pelas nossas perseguições. Glória a Deus porque nos odeiam. Glória a Deus porque nos perseguem. Porque é nesse momento, meus irmãos, que Deus vai nos honrar. Não suportar o fogo da provação é para quem tem pouca fé. Mas suportar o fogo da provação, você vai receber a melhor experiência sua. E aqui eu não estou duvidando de nenhuma experiência que você alegue ter tido. Quem teve foi você. Mas o que eu estou dizendo aqui é: você não vai ter uma visão clara de Deus se não for assim. Se não for assim. Você às vezes pode cantar, pode louvar ao Senhor, pode ter um momento individual lá na sua casa, onde Deus fala com você. Nós cremos que Deus faz isso. Nós cremos que Deus age assim. Mas, irmãos, a coisa só se torna grande e pública na perseguição. E é exatamente isso que eu gostaria de deixar para você. A visão que Deus deu a Daniel e aos seus amigos foi uma honra que Deus concedeu a eles. Os olhos pecadores deles
estavam sendo privilegiados com uma visão de Deus. E é exatamente isso que eu gostaria que você lembrasse. Porque as pessoas nos perseguem, principalmente porque nós já fomos deles. Essa que é a grande questão que envolve a palavra de Deus. Nenhum de nós nasceu crente ou nasceu santo, nós somos resgatados do império das trevas. E quando as pessoas do império das trevas olham para nós, elas não enxergam a mesma coisa que elas enxergavam antes. As pessoas mudam. As pessoas se convertem. E isso é inexplicável para as pessoas do mundo. Porque antes nós fazíamos parte deles, agora nós somos diferentes deles. E sabe por que as coisas começam a mudar? Porque quando a pessoa enxerga Deus em você, isso é um sinal de que ela não enxergou Deus nela. E é por isso que nós somos perseguidos, meus irmãos. Você quer enxergar o Senhor? Além de um posicionamento firme, saiba, Deus honra a obediência. E eu quero terminar com os versículos finais. E eu quero usar, inclusive, uma frase que não fui eu que disse, mas eu ouvi. E eu quero dar honra à pessoa que me disse essa frase. Se você quer enxergar ao Senhor, número 1, tenha um posicionamento firme. Número 2, saiba que Deus honra a obediência. Número 3, e aí eu dou todos os créditos para quem disse isso. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. E sabe por que eu digo isso? Porque aparentemente, irmãos, a história termina bem. Quando a gente lê com olhos mais rápidos, quem sabe a gente olhe para essa história aqui e pense, Nabucodonosor se converteu. Porque o versículo 28, depois que acabou tudo, depois que eles saíram da fornalha, depois que eles constataram que não tinha cheiro de queimado, não tinha veste queimada, não tinha cabelo queimado, não tinha nada. Nabucodonosor falou no versículo 28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Parece que a gente olha para isso e pensa, Nabucodonosor foi convencido de que de fato existe um Deus que deve ser adorado. Mas eu quero dizer para você que não. O que Nabucodonosor tentou fazer aqui foi algo diferente, porque olha só, o texto diz que depois que ele bendisse ao Senhor, o versículo 29 nos fala que ele emitiu um decreto, e nesse decreto estava escrito assim, todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo. Basicamente o que Nabucodonosor disse foi assim, se você blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, você vai ser despedaçado e a sua casa vai ser feita pó. E aí eu pergunto para você, de que forma você acha que Nabucodonosor iria demolir as casas? Com fogo. Está vendo? Então, o que Nabucodonosor tentou fazer aqui foi exatamente o seguinte. Olha, esse Deus, eu estou convencido que ele é forte. Eu estou convencido que ele livra. Eu estou convencido que ele honrou os seus servos, então é melhor não ser inimigo desse Deus. Vamos tentar fazer um acordo de paz com esse Deus. Vamos tentar estabelecer uma trégua aqui. Eu não vou falar contra, então ao mesmo tempo ele vai estar do meu lado. Meus irmãos, baixe, ou melhor, não baixe a guarda. Quando você vê Deus honrando uma pessoa, você automaticamente começa a olhar para essa pessoa e pensar, ela tem alguma coisa especial. E por causa talvez da superstição do ser humano, a gente gosta de ter pessoas que, abre aspas, atraem boa sorte do nosso lado. Então a gente diz, melhor eu não fazer nada contra ela, porque ela tem um Deus poderoso do lado dela. E se eu não fazer nada para ela, então esse Deus vai me abençoar também de alguma forma. Não, Senhor. E sabe por que eu sei disso? Porque, irmãos, a próxima coisa que nós vamos encontrar em Daniel é justamente o fim de Nabucodonosor. E apenas para a gente resumir a história, Nabucodonosor teve um sonho, Daniel interpretou esse sonho, e Daniel afirmou, e o próprio Nabucodonosor percebeu. Versículo 33 do capítulo 4, no mesmo instante, Nabucodonosor se tornou um animal. Ele não ficou uma metamorfose ambulante, ele não foi assim geneticamente transformado, mas o texto diz, meus irmãos, que os pelos dele cresceram a ponto de parecer penas. As unhas dele cresceram como se fossem de águia. Ele teve o seu corpo molhado pelo orvalho da terra e passou a comer erva ou capim como os bois. Foi isso que Nabucodonosor sofreu no final. Aí eu pergunto para você, se Nabucodonosor tivesse se convertido, ele sofreria isso? Não.
E é exatamente assim que a história de Nabucodonosor e dos amigos de Daniel se cumprem e terminam. Porque depois dessas histórias, meus irmãos, nem os amigos de Daniel e nem o próprio Nabucodonosor são citados no livro de Daniel. A partir do capítulo 5 é o rei Belsazar, depois o rei Dario e depois acaba. A história de Nabucodonosor acabou aqui. Mas sabe, uma outra coisa que eu queria deixar claro para você é que Nabucodonosor não se converteu. É que quando ele deu esse decreto, eu esqueci de mencionar, no versículo 30, o texto diz que o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Eu pergunto para você, será que é um bom negócio prosperar na Babilônia? Será que é bom você ser tido como uma pessoa digna de louvor na Babilônia? Foi exatamente por causa disso que Nabucodonosor sofreu o que ele sofreu, meus irmãos. E é exatamente isso que eu queria deixar para você. Não baixe a sua guarda. Não ache que se as pessoas mudarem o tratamento delas em relação à perseguição, que elas se converteram ou alguma coisa assim. Não é isso que aconteceu. Ensine a essas pessoas que com o Deus do céu não se brinca. Ensine a essas pessoas que não tem trégua com o Deus do céu. Ou você se entrega para Ele, ou você não está entregue a Ele. Não existe esse negócio de você tentar fazer um acordo de paz. E é exatamente assim, meus irmãos, que eu quero terminar essa nossa exposição. Nós temos 3 imagens nessa história toda. A imagem de ouro, certo? Nós temos o filho dos deuses, o anjo de Deus glorioso, e nós temos o homem que foi transformado num animal. Essas 3 figuras estão descritas no texto. A imagem de ouro, as glórias de você viver com base na cultura do seu tempo. A imagem gloriosa do Filho dos Deuses, nas palavras de Nabucodonosor, como a honra que Deus confere para a obediência. E nós temos a imagem final, que é a imagem do Nabucodonosor, feito em animal, como as consequências da teimosia. Eu pergunto para você, em qual desses 3 pontos, em qual dessas 3 imagens, a sua vida está colocada nesse momento? Você tem buscado ouro? Você tem vivido a partir das glórias que o ouro terreno pode te dar? Vou dizer uma coisa para você. Asfalto, sabe asfalto? Não tem. A gente pisa em cima de asfalto, a gente anda com o carro em cima de asfalto. Asfalto não tem valor. E você sabe qual que vai ser o asfalto da Nova Jerusalém? Pois é. Ouro. Então ouro não quer dizer nada. Existe uma coisa mais brilhante do que o ouro, que é a companhia gloriosa do Filho dos Deuses, do anjo de Deus. Eu recomendo que você pare a sua busca por ouro. Eu recomendo que você pare a sua busca por glórias eternas, ou melhor, por glórias temporárias. Eu recomendo que você procure uma companhia muito mais gloriosa. E o lugar de achar essa companhia é na fornalha. É lá dentro da fornalha. Eu recomendo que você não tente enganar ao Deus dos céus como Nabucodonosor tentou. Ele tentou fazer de tudo para tentar aplacar a ira desse Deus. E, irmãos, tem uma outra coisa, além dessas 3 imagens, muito interessante aqui dentro do livro de Daniel. Faça um exercício comigo. Daniel 3:15. Nabucodonosor está falando com os amigos de Daniel. E olha como é que ele termina a fala dele. Olha só. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele aprendeu isso. Versículo de número 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. E aí ele vai terminar esse discurso falando assim no versículo 29. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. A gente às vezes pensa, bom, ele se converteu? Não. Sabe qual foi o momento em que Nabucodonosor entendeu isso? Quando ele se transformou nesse animal ambulante, olha só o que ele diz. Versículo de número 37 do capítulo 4. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras,
Os seus caminhos são justos e pode humilhar aos que andam na soberba. Meus irmãos, agora não adiantou. Quando Nabucodonosor se tornou esse ser grotesco, aí ele entendeu, agora já não dá mais. E o que aconteceu com Nabucodonosor aqui? Por que Deus deu essa punição para ele? É uma forma de humilhação? É. Mas ao mesmo tempo, o que aconteceu com Nabucodonosor é aquilo que está escrito no Salmo 115. Não precisa abrir lá não. O Salmo 115 diz assim, ó: os ídolos das nações têm olho e não veem, têm boca e não falam, têm ouvido e não ouvem. E aqueles que adoram os ídolos vão se tornar exatamente igual a eles. Provavelmente Deus escolheu a forma da águia, a forma da ave, porque esse talvez fosse o Deus principal dos babilônicos, um Deus em forma de águia. Deus transformou Nabucodonosor numa imagem de Deus que ele acreditava, para ele poder entender que isso não levava a lugar nenhum. E é isso que Deus faz, meus irmãos, com quem teima com ele. Então eu recomendo um outro caminho para você. Olhe para as coisas que Deus faz e queira ser honrado por esse Deus. Aprenda enquanto ainda é tempo. E mais importante, não queira impedir o progresso de Deus. Não queira se opor aos caminhos da igreja de Cristo. Não queira se opor aos filhos de Deus. Porque Deus honra os seus filhos. Porque pode ser que a gente sofra nesse mundo. Pode ser que as pessoas nos ataquem. Pode ser que as pessoas tentem intentar coisa contra nós. Mas sabe de uma coisa? Eles não podem enxergar a Deus como nós podemos. E esse é o maior prêmio que Deus pode nos dar. Aqui, nós enxergamos a Deus. Eles não enxergam. E baseados nisso, nós dizemos: nós não vamos nos render diante da cultura. Que Deus firme esse pensamento na sua mente e no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos?